A linha preta está localizada na região central da cidade de Curitiba, caminhando pelo asfalto e calçamentos de pedra em um trajeto de dificuldade média por conta de algumas subidas. É possível viajar pela história de uma cidade esquecida, a Curitiba construída por sua população negra. Vista roupas leves, coloque os seus tênis, passe protetor solar. Não esqueça sua garrafinha de água e nos acompanhe pelos quase 8 quilômetros desse trajeto que mostra um imenso patrimônio histórico e cultural bem no meio da cidade. O início da jornada acontece nas ruínas de São Francisco, que revelam uma das mais fascinantes contribuições negras no processo do desenvolvimento de Curitiba, as construções em taipas. Técnica dominada por escravos e que tem no nome do mestre Belmiro de Miranda a sua maior referência. Por meio do seu trabalho, o mestre Belmiro comprou a sua alforria e a liberdade de aproximadamente 50 escravos. O caminho segue pela Igreja do Rosário, a antiga Igreja dos Homens Pretos de São Benedito. Foi construída por negros livres escravizados em 1737, época onde eles não podiam frequentar as demais igrejas. Ali, homens e mulheres puderam vivenciar experiências sociais e religiosas sem a supervisão e amarras dos homens brancos escravocratas. Todo dia 20 de novembro é realizada a lavagem das escadarias da igreja. A alguns metros de distância está o Memorial de Curitiba, um dos principais pontos turísticos da cidade, e abriga um imenso painel que é uma simbologia referente ao descobrimento do Brasil e ao desenvolvimento de Curitiba. Na obra, o negro e a negra aparecem de maneira estereotipada, acorrentados, associados ao trabalho braçal e hipersexualizados. O Pelourinho é apresentado apenas como um ponto de emancipação da cidade. A Praça Generoso Marques e seu Mercado das Flores é o ponto inicial do estabelecimento da comarca de Curitiba. Contudo, por trás das flores há uma história de muito sofrimento. Ali foi instituído o Pelourinho. Por se tratar de um local central e com bastante visibilidade, esse espaço se transformou em um símbolo de reafirmação do poder da população branca, passando a ser um lugar onde a população negra que resistia e desafiava o regime escravista era punida com castigos físicos e morais. Na praça também está estabelecida uma escultura criada pelo artista paranaense Herbo Stenzel, que representa uma mulher inspirada na mulher negra e leva o nome de Água para o Morro. Um pouco acima está localizada a Praça Tiradentes, que concentra 5 gameleiras brancas consideradas árvores sagradas nas religiões de matrizes africanas. Todo dia 20 de novembro, após a lavagem das escadarias da Igreja do Rosário, com flores e perfumes, os participantes vestidos de branco se deslocam cantando e tocando até a praça. As 5 gameleiras sagradas, dispostas em círculos, constituem um verdadeiro templo a céu aberto e estão para as religiões de matrizes africanas, como a catedral está para o catolicismo. A Praça 19 de Dezembro, conhecida como Praça do Homem Nu, foi idealizada por Herbo Stenzel em homenagem aos 100 anos da emancipação do Estado em 1953. O artista projetou um monumento de um homem com traços negros de 18 metros de altura e um painel de 2 faces, sendo uma de granito e outra de azulejo, onde se conta a história do Paraná. A escultura desencadeou uma série de manifestações contrárias na época que alegavam não ser representativa em relação aos traços fenotípicos do povo paranaense. Já o painel inverte os papéis de dominadores e dominados, colocando o homem negro em diversas situações de superioridade e explorando a mão de obra branca. A intenção deste roteiro é desconstruir a ideia de que o Paraná não teve presença negra na sua formação, uma vez que até o ano 2000, Curitiba se assumia como a capital da cultura europeia no Brasil, sendo vista como uma cidade de brancos. O paranismo foi um movimento que visava enaltecer os símbolos do estado do Paraná, utilizando o pinheiro, o pinhão, a erva mate, a arquitetura e a moda. Além disso, esse movimento idealizava o perfil do cidadão paranaense como branco e europeu, invisibilizando a participação negra na construção da cidade. Chegamos aqui ao Museu Paranaense, expoente do movimento paranista. Em 1888 foi criada a Sociedade 13 de Maio, um importante espaço histórico de sociabilização da população negra em Curitiba. Este espaço foi criado com o intuito de agregar ex-escravos e prestar assistência médica, financeira, educativa, social e funeral. O local se tornou referência para praticamente todos os negros recém-libertos que procuravam auxílio. Ali eram encaminhados para vagas de trabalho e realizavam festas religiosas e cívicas. Os voluntários da pátria foram negros escravos enviados forçadamente para lutar na guerra contra o Paraguai. As famílias abastadas, que tinham homens aptos a lutar, forçaram a ida de seus escravos nos lugares de seus filhos. O governo imperial, vendo uma brecha para recrutar muitas pessoas, ordenou então que os negros fossem enviados. A Rua Voluntários da Pátria em Curitiba faz referência aos negros que combateram pelo país. A Praça Zacarias abrigou a primeira forma de distribuição de água potável encanada da cidade.
Construída em 1871, essa obra é um marco que representa a elevação da qualidade de vida da população de Curitiba. Suas torneiras foram preservadas como lembrança de um marco importantíssimo para a cidade. A obra entra em nosso roteiro por ser projetada e executada pelo engenheiro negro Antônio Rebouças. A caminho da rua Engenheiros Rebouças, passamos pelo viaduto do Capanema, que abrigava nas décadas de 30, 40 e 50 os ensaios da primeira escola de samba curitibana, a Colorado. A presença negra na comunidade dos ferroviários fez do local um importante foco de memória negra na cidade. A rua Engenheiros Rebouças, onde estão os estádios de Atlético e Paraná, é uma homenagem aos irmãos André e Antônio Rebouças, que estão intimamente ligados à história da modernidade paranaense. Desenvolveram estradas, ferrovias, sistemas de abastecimento de água, engenhos de erva mate e a indústria madeireira. Os irmãos lutaram pela emancipação dos escravos, sonharam com a industrialização e um Brasil desenvolvido. Não há como falar da história da cidade sem citar os negros baianos Rebouças. Os 8 quilômetros do caminho apresentam um patrimônio cultural além de desenvolver as capacidades físicas.